direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto, gravando aqui no estúdio de Brasília. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o engenheiro agrônomo, consultor em agricultura sustentável, Ronaldo Trecenti. Trecenti, é isso? Trecenti, é. Trecenti? A entonação eu sei que dá, porque... Mas é os Trecenti é o quê? 300? 300. Mas 300 o quê? 300 reais, 300 pila, 300 homens. Tem aquele filme, os 300 também, que lembra que tem um filme. Então eu vou te dizer, meu bisavô lá na Itália, depois da guerra, dizimou a Itália. E aí teve que fazer o recenseamento das pessoas. Perderam os documentos, aí as crianças estavam... Aí estava aquele grupo de criança, não. Aí começou, vai 1, 2, 3, quando chegou no 300, é o 300, é o Trecenti, sobrenome Trecenti. Por causa disso? Ficou. Que loucura, né? Ficou 300. Então ainda tem hoje, parentes na Itália, tem vinho terroir famosíssimo lá, Trecenti, que é 300, né? Mas é isso, era o menino número 300. Que legal. Porque não tinha, né? Não tinha, como que vai dar? Não tem, perdeu tudo. Como é que vai os sobrenomes, nomes e sobrenomes? Foram dados... Perfeito. Mas vamos falar agora de agricultura regenerativa, de sustentabilidade. Explica para a gente um pouco, para o produtor que está nos ouvindo, sobre a agricultura regenerativa e o que isso é importante para ele, essa agricultura. Então, a agricultura regenerativa é o processo de fazer agricultura, né? Você tentando recuperar os recursos naturais, utilizar inclusive insumos regionais. É uma agricultura mais baseada em biologia. Seria uma pegada de carbono mais baixa? É uma pegada de carbono mais baixa, mas é uma agricultura também que procura trabalhar mais em harmonia com a natureza, certo? Não que seja uma agricultura que você não usa químico, mas a gente procura substituir os químicos por biológicos ou por bioinsumos. Tudo bem, mas vamos falar quando a gente fala de uma agricultura, eu estou falando, por exemplo, de uma hortifruti, né? Vamos pegar, beleza, tem até uma plantação lá de morango, coisa, tudo bem, né? Abacaxi, algumas frutas de mesa. Agora, quando você fala, por exemplo, de plantio de soja, dá para ser soja regenerativa? Soja, nós temos hoje já mais de 9 milhões de hectares cultivados com soja, milho, com agricultura regenerativa. O que está diferenciando aí, né? É a substituição dos insumos químicos, então os defensivos agrícolas, certo? Seja herbicida, fungicida, inseticida, por produtos biológicos, os fertilizantes solúveis, né, como a gente tem, mais comum aí, por exemplo, Super Simples, MAP, DAP, Super Triplo, nós estamos usando fontes parcialmente solúveis, então os fosfatos naturais, fosfatos reativos, alguns produtos nacionais, alguns importados, mas predominante... Eu, por exemplo, no caso da floresta, eu planto floresta. No caso do plantio de floresta, a gente usa bastante sobre os fosfatos naturais e tal, que é até interessante, né? Porque você tem um ciclo de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 12 anos. Perfeito. Agora, no caso da soja, que você precisa que seja liberado, e eu pergunto uma coisa para você, essa agricultura regenerativa, ela pode... Eu vou pegar, tem uma área nova, ou era uma pastagem degradada, e eu vou plantar soja nela. Apesar de ter, vamos pegar 35% de argila. Tem 35% de argila, eu vou partir para a agricultura regenerativa. Eu posso partir de cara para essa regenerativa, ou eu tenho que fazer um planejamento, primeiro eu entrar como diz uma injeção na veia, e depois eu vou partindo para a regenerativa? Lauber, você falou a palavra mágica, né? Planejamento. É muito difícil você fazer qualquer coisa e ter sucesso se você não tiver um bom plano, um bom planejamento. Eu acho que é pré-requisito. É claro que o que a gente percebe, né? Se você fizer um planejamento, você pode lançar mão desses insumos de solubilidade parcial,
Por exemplo, para culturas anuais, sim. Você citou floresta, ótimo, acho que a gente tem floresta, né? Tem culturas permanentes como café, como citros, que é perfeitamente possível você utilizar. Só que para isso você tem que fazer um planejamento, fazer uma adubação, uma correção prévia desse solo, certo? Então, é que a gente está fazendo uma forma bastante comum. Se for pegar uma área de pastagem degradada, né, para fazer essa recuperação, o uso desses insumos, às vezes a gente faz a correção nessa área de pasto um ano. Naquele primeiro ano a gente usa os corretivos, não... Mas esses corretivos, eles entram super simples, os corretivos normais? Não. A gente usa fontes parcialmente solúveis. Por exemplo, eu entro com esses corretivos e planto, mas daí já planto soja ou já entro com pasto ainda? Mantém pasto? Normalmente a gente mantém pasto. Um ano. Certo, um ano. Para dar tempo de... Porque né, ele vai ter uma solubilidade gradativa. Às vezes esse produto vai ser solúvel em ácido cítrico. Sim. Certo? Então, o próprio ambiente que você tem radicular, de sistema radicular do pasto, quando você entra com esses corretivos de forma antecipada, ele vai levar um tempinho, mas ele vai começar a agir, tendo umidade no solo, certo? Ele vai tendo sistema radicular, você vai ter, então, esse metabolismo, os micro-organismos, a natureza passa a trabalhar ao nosso favor. Então, ela vai liberando gradativo e vai elevando os teores e a disponibilidade no solo. Aí, no segundo ano, né, que você vai entrar com as culturas. E a soja é muito interessante, porque a soja, né, tem essa bênção da fixação biológica de nitrogênio. Né? É mais difícil se você entrasse com o milho, porque o milho tem uma exigência maior de nitrogênio e não tem... A gente tem hoje, né, solubilizadores de fósforo, nós temos fixadores de nitrogênio em gramínea, certo? Já são temas que a pesquisa, né, graças aí à nossa Embrapa e outras instituições, já estão desenvolvendo. Então, eu acho que hoje nós temos um pacote tecnológico que permite essa mudança da agricultura convencional por uma agricultura regenerativa. Agora, preconizamos que isso deve ser feito de forma planejada, organizada, sem atropelo, senão pode ter alguma dificuldade. Mas é tranquilo, nós já estamos com soja, nós estamos com milho, né, já estamos com outras culturas como feijão, inclusive, Glauber, melhorando a produtividade na agricultura regenerativa e reduzindo o custo. Então, eu vejo assim, o pó de rocha mesmo, né? Eu vejo, tem muitos produtores que usam, estão usando o pó de rocha, né? Que é lógico que essa rocha não é pegar qualquer rocha e triturar, ou seja, um pó de rocha que tenha realmente percentuais de fósforo, percentuais de potássio. Eles entram dentro da agricultura regenerativa? Sim, entram muito bem, então é uma contribuição valiosa. O que a gente... Hoje isso está normatizado, né? Tem instrução normativa do Ministério da Agricultura que regulamenta o uso desses produtos. Eles têm que ter, como você bem colocou, teores mínimos dos nutrientes, certo? E o importante disso é que eles sejam o mais finamente moído possível, certo? Porque o pó de rocha, os teores de nutrientes são pequenos, mas a quantidade que o produtor usa é grande. Então, ele acaba utilizando 5, 10 toneladas por hectare. E aí, esse produto, né, ele sendo finamente moído, ele sendo utilizado e você trabalhando com plantas de cobertura ou plantas de serviço... Essa planta de serviço, ela tem uma atuação de ajudar, no caso, a liberar esses produtos? Exatamente. Porque a raiz, ela cria A raiz, a raiz das plantas, ela libera ambiente ácido. Isso, ela libera aqueles exudatos, né, que a gente chama, o termo técnico. E essas substâncias, elas vão agir nessas moléculas, né, do fertilizante e vão liberar. Porque quando você coloca fertilizante, por exemplo, você comentou aí o solo de 35% de argila. Nosso solo aqui do Cerrado, solos tropicais, eles são naturalmente de baixa fertilidade. Eles são solos mais antigos do mundo, então foram intemperizados. O que é a intemperização? É a ação da chuva, do sol, né? E então os nutrientes que tinha na rocha mãe, eles foram carreados para baixo. E empobreceu, né, esse solo. Para fazer o plantio dessas culturas exóticas, como a soja que veio da China,
né, e o milho que veio dos Andes e outras culturas, nós temos que fazer uma adubação para tornar os níveis de fertilizantes ou de nutrientes adequados para essas culturas. Agora, para a cultura nativa aqui, como o piqui, baru, cagaita e outras espécies que a gente tem, elas têm uma outra capacidade. Elas inicialmente desenvolvem muita raiz, certo? Uhum. Você planta lá e a plantinha está lá 1, 2, 3 anos, ela parece que está mirrada lá. Quando você cava, você vai achar a raiz de 3, 4, 5 metros. Maravilha. Eu vou pedir para você só um momentinho, que eu achei interessante isso aí, mas nós já voltamos, você não sai daí. De volta direto ao ponto, gravando aqui com o meu amigo Ronaldo 300. 300. Tricente. Ronaldo, a gente estava falando dessa questão do piqui, né, que é um grande exemplo, que ela cresce muito primeiro a raiz, né, para depois, por isso que a gente muitas vezes vê essas árvores do cerrado, você fala, como é que dá tanto piqui, né, e aquilo não foi adubado, aquele solo totalmente pobre, mas é que realmente aquilo lá, a raiz muitas vezes está lá 100 metros para baixo, lá, tirando tudo. Eu queria aproveitar, conversar com você, assim, essa questão de carbono, né, por exemplo, a questão do crédito de carbono. Porque eu tenho escutado muito, que nem você está falando da agricultura regenerativa, que nem eu sou produtor, muitas vezes eu estou lá, eu planto soja, eu uso a melhor tecnologia, eu faço plantio direto, eu uso, por exemplo, fosfatos naturais, eu uso os bioinsumos, uso biológicos, enfim, faço tudo que é possível, né? Aí eu vou chegar lá para alguém e falar, tá aqui, a minha agricultura é essa aqui, apesar de eu não sei se é mais barato ou mais caro, você vai me dizer também, porque se realmente é mais barato, é mais caro. Porque Sim. O produtor ela entra numa regenerativa se tiver lucro. Claro. Porque se for para tomar prejuízo, ninguém entra com nada disso. Eu queria que você me falasse, e essa questão do carbono? Porque se fala, mas eu não vi nada até agora de algum produtor receber o carbono. Mesmo no caso de plantio de floresta, a gente não recebe negócio de crédito de carbono. Na verdade, essa questão de crédito de carbono ela é bastante recente no Brasil, né? Como nós não temos as métricas do quanto nós sequestramos ou deixamos de emitir nas diversas atividades, as culturas, certo? A agricultura ainda nem entrou na questão do mercado, né? No mercado oficial, mercado público. Já existem iniciativas para a agricultura no mercado voluntário, principalmente no segmento de floresta. Uhum. Por quê? Porque uma árvore, ao crescer, ela tira muito gás carbônico da atmosfera e transforma em biomassa aérea, biomassa radicular. Na atividade agrícola, a soja também, ao produzir o milho, né, qualquer cultura, o algodão, ele retira CO2 do ambiente e transforma em biomassa, né, que pode ser açúcar ou fibra, né, e sequestra esse carbono. Depois, à medida que ele for sendo processado, ou utilizada essa matéria-prima, por exemplo, o milho, né, gerar ração ou até o etanol e sobrar o DDG, aquela massa está ali sequestrada. Ela pode ser transformada em carbono, mas vai ciclar pela natureza, pela fotossíntese. Que sequestra carbono, a gente sabe que sim. Depende muito do manejo que é adotado. Agora, como que nós vamos mensurar? Por exemplo, eu digo para você que em plantio direto, né, nós tivemos a felicidade de ter um projeto aprovado pelo Clima. Foi uma iniciativa do Ministério da Agricultura, junto com a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto. Em março desse ano, né, foi apresentada a primeira parte dos resultados desse projeto que mensurou a questão de sequestro de carbono e a redução de emissão nos biomas brasileiros. Então, nós tivemos a apresentação do resultado em março, né, o Prêmio Nobel da Paz por Carbono, o professor Ratan Lal, da Ohio State, esteve aqui no Brasil. Esse projeto, na parte do Brasil, foi coordenado pelo professor Juca Sá, que eu tenho certeza que você conhece, né? Um professor que é um expoente nessa questão de carbono. E os resultados mostraram o seguinte, um trabalho bem feito, um plantio direto, sistema plantio direto. E aí vale lembrar, viu, Glauber? Sistema plantio direto é o mínimo revolvimento do solo, só revolve na linha de plantio, a cobertura permanente do solo e a biodiversidade que vem da rotação de culturas e dos sistemas de integração lavoura-pecuária. Né? Nessa diversidade de plantas, diversidade de raízes, certo? Isso é que é importante e vai proporcionar, então, o sequestro de carbono. Hoje a gente já sabe, né, que
O plantio direto, ou o sistema plantio direto, quando é bem conduzido, nós conseguimos acumular mais carbono do que a mata nativa. Ora, se nós fazemos isso, então eu estou gerando serviço ambiental. Mas agora você está dizendo isso, mas daí isso aí já foi medido, existem parâmetros, e você que está acompanhando isso e vive isso, né? Vai ser possível a gente ver um produtor, por exemplo, aqui do PADEF, que seja um cara que planta ali 200, 300, 400, 500 hectares, ele fala assim, ó, ele recebeu um crédito de carbono, botou no bolso, por ele estar fazendo uma agricultura regenerativa e que gera créditos de carbono? Essa é a nossa grande expectativa com a COP30, certo? É que o projeto proporcionou, mostrar os resultados de que um plantio direto bem conduzido, que nós hoje conceituamos como sistema plantio direto, ele sequestra carbono. E nós estamos conseguindo medir o quanto ele sequestra de carbono e o quanto ele deixa de emitir. Certo. E com isso você gera números. Gerando números, vão imaginar que o produtor vai conseguir sequestrar 2 toneladas de carbono por hectare ano. E 1 tonelada de carbono está valendo, vamos arredondar para $50, certo? Mas para facilitar mais a conta para nós aqui, vamos botar R$50, tá? Por tonelada de carbono. 2 toneladas de carbono por hectare, ele vai receber R$100. Glauber, sinceramente, o produtor não vai ficar rico vendendo carbono. O que vai dar dinheiro para ele é que ele vai ter maior produtividade, ele vai ter redução de custo, vai ter maior resiliência. Então, se ele vai ter orgulho. Vai ter orgulho, mas vai botar dinheiro no bolso também. E vai ter orgulho também, porque eu acho que quando você começa a fazer esse tipo de coisa, eu falo por experiência própria, quando você começa um processo de certificação, por exemplo, né? É interessante, né? Quando você começa algo ESG, que seja, né, de melhoria contínua e tudo mais, cara, cada vez você quer mais. Eu concordo com você. Né? Agora eu entendi o que você está falando, né? Primeiro que um processo de certificação, ele vai te mostrar por onde estava escapando as coisas entre os dedos que você não via. Então a tua eficiência do sistema vai melhorar. Claro, e você vai sentir que você está contribuindo não só para produzir alimentos, mas para melhorar o ambiente para gerações futuras. Isso é motivo de orgulho. É a mesma coisa que reserva legal. Reserva legal é um motivo de orgulho para o produtor rural. Na agricultura regenerativa, ela é um patrimônio, porque é de lá que nós vamos coletar os micro-organismos para fazer os preparados e aplicar para controlar a praga, doença, né? Fungos, bactérias, plantas daninhas que tem na nossa lavoura e substituir o uso de químicos. Agora me diz uma coisa, aí você falou, eu queria saber o seguinte, por exemplo, para você, um produtor hoje que ele planta e faz uma agricultura, mesmo plantio direto, tal, mas convencional brasileira, não uma agricultura regenerativa, para ele sair da convencional e passar para a regenerativa, ele tem um custo maior? Não tem? E a rentabilidade? Vocês têm esses números? A gente tem. Eu não consigo precisar para você aqui esses números, porque é difícil, porque cada caso é um caso, né? Mas, em geral, o produtor vai investir quando ele sai dessa agricultura convencional, mesmo que ele esteja no sistema plantio direto, o que ele vai acontecer? Ele vai investir um pouco hoje em montar uma biofábrica, talvez, na fazenda. E dependendo da situação dele, nem precisa montar uma biofábrica. Ele pode comprar esses bioinsumos de empresas. Tem um amigo nosso que até era presidente da ProSoja do Paraná, que ele tinha uma biofábrica, que é o Eduardo lá, não sei se você conhece o Eduardo, que dá a ProSoja do caso do Paraná. É bem interessante, ele mora lá em Goiânia, né? E realmente eu fui lá, visitei ele, foi uma biofábrica mesmo lá, que pulverizava. E ele atendia vizinhos? Isso eu já não sei. Né? Porque ele não pode comercializar o produto. Mas você sabe que ali num vizinho ele pode inclusive fazer uma troca por produto, né? Mas eu acho que não. Eu acho que ele usava a dele, a lavoura grande dele. Então, mas hoje o produtor pode fazer essa produção, né, com critério, com controle, e ele vai gastar muito pouco. E hoje, inclusive, tem financiamento na linha ABC, certo, de crédito, para ele investir nessa estrutura de montar uma biofábrica, né? Ou a produção on-farm que nós chamamos. Ele vai investir um pouquinho nisso, mas rapidamente ele vai se pagar. O restante ele vai inclusive reduzir custo, porque o que a gente tem visto?
né? Produtores que estão há mais tempo no sudoeste goiano, né? Rogério Vian, que foi pioneiro, Marion Comper e outros, né? Buffon, Paulo Buffon. Esses produtores estão conseguindo aumentar a produtividade e reduzir custos. E por isso que está crescendo 25% ao ano, Glauber. Se o produtor não percebesse essa melhoria daquilo que fica no bolso, como foi a mudança do preparo convencional para o plantio direto, não teria acontecido. O produtor sabe que sustentabilidade é primeiro econômica, depois ambiental e depois social. Com certeza. Meu amigo, muito bom papo. Queria conversar com você sobre mais integração lavoura, pecuária, floresta, mas não deu, né? Muito obrigado. Fica para uma próxima, né? Porque é um mundo de oportunidade. Né? Os sistemas de integração, eu diria para você, é o que nós temos melhor de agricultura tropical no mundo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Direto ao Ponto. Um abraço. Tá aí, gente, uma entrevista super especial para você. Se você quer saber mais, é só ir lá no podcast do Ronaldo aí e com certeza você vai ter mais informações. E tem as lives também. Lives também. 76 lives realizadas. Aí, é só entrar no seu Instagram, né? E ver lá. YouTube também. YouTube também. Aí, ó, aprende mais. Um abraço, até a próxima. Direto ao ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.